Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Neila Verenchuk, sou pesquisadora da consciência e transformada pelo autoconhecimento integral. E hoje desejo compartilhar contigo justamente um pouquinho mais sobre este conceito, sobre o que é este método de autoconhecimento que eu tanto falo aqui nos meus conteúdos. Você está convidada para imergir no autoconhecimento. Vem comigo! O autoconhecimento, que é o conhecimento de si próprio, ele engloba conhecer todas as nossas características e nós encontramos por aí no mercado, nas outras redes sociais, aqui no próprio YouTube, diversos métodos, diversas técnicas de autoconhecimento. Algumas englobam meditação, outras mantras, orações, seja qual for a sua linha de pensamento, você consegue se autoconhecer. Porém, aquilo que eu pratiquei e pratico até hoje e que me tornou uma pessoa plena, de verdade, foi o autoconhecimento que eu chamo de autoconhecimento integral. Por que eu chamo de autoconhecimento integral? Porque ele abrange as 4 grandes maneiras de nos manifestarmos, que é através do corpo físico, do mental, ou seja, de pensamentos, de ideias, de objetivos, metas, sonhos, aspirações. Do emocional, através daquilo que nós sentimos e como compreendemos isso. E também o energético, porque todas as nossas manifestações possuem energia. O nosso corpo físico tem energia. A nossa fala produz energia, transmite energia, o nosso pensamento, o nosso comportamento, nossas atitudes, enfim, tudo tem energia. Por isso eu chamo de integral, onde estas 4 partes, elas são interligadas e funcionam conectadas, se mesclando e se auxiliando e produzindo toda e qualquer manifestação que nós, como seres humanos, temos. Então foi através desse autoconhecimento que eu me transformei numa pessoa plena. Eu tenho meus altos e baixos? Tenho. Assim como você tem, assim como todo ser humano tem. Eu tenho problemas para serem resolvidos. Problemas de saúde, às vezes problemas financeiros, problemas interrelacionais com outras pessoas. Às vezes tem. Às vezes surgem imprevistos. Surgem. Eu estou feliz o tempo inteiro? Não. Acontece que o ser humano, ele está disposto a estas vulnerabilidades, saber contorná-las e saber lidar com todas elas de uma maneira equilibrada é o que faz uma pessoa plena. E a plenitude, digamos que ela seja que nem a felicidade, você não consegue mantê-la 24 horas por dia. É necessário uma certa manutenção.
E até nisso, o autoconhecimento integral pode te ajudar. Junto com este método, existem técnicas diárias curtinhas, fáceis de executar, que você pode encaixar na sua rotina perfeitamente e que vão te trazer benefícios enormes, benefícios na sua maneira de ser, na sua maneira de buscar aquilo que você deseja, na sua maneira de tratar as outras pessoas, na sua maneira de tratar a si mesmo. Essas técnicas facilitam com que você identifique como é a sua manifestação, por que ela é da maneira que é e como melhorá-la. Neila, mas o que são manifestações? Bem, a manifestação energética é aquela energia que você recebe ou que você emite. Quando emitimos energia, quando nós falamos, existe um ditado popular que diz que existem N maneiras de xingar uma pessoa, digamos assim, né? Você pode falar com a pessoa num determinado tom, emitindo uma determinada energia. Como você pode falar mais alto, de uma maneira mais energética, mais rápida ou então mais lenta? Tudo isso influencia na energia que estamos emitindo. E quando recebemos, tem muito a ver com aquilo que nós sentimos. Quando, por exemplo, entramos num ambiente pesado ou falamos com uma pessoa que se queixa demais, quando termina aquela conversa a gente fica exausto. Já no físico, as nossas manifestações englobam a maneira como a gente senta, a postura que a gente tem, a maneira como gesticulamos, né? As nossas manifestações mentais acontecem quando dirigimos um pensamento a alguém, ou quero dizer, pensamos em alguém de uma determinada forma, como por exemplo com julgamentos, a gente está também se manifestando através desse pensamento. A gente está colocando um ponto de vista nosso, um julgamento, uma escolha. Quando você tem ideias de o que fazer no final de semana, de novas metas a serem buscadas, tudo isso são manifestações do nosso mental. E as manifestações do nosso emocional é aquilo que nós sentimos e como tratamos isso. Exemplos disso é quando ficamos irritados e não sabemos o porquê e a gente extrapola e a gente grita, a gente briga, ou então quando amamos de paixão uma pessoa e fazemos de tudo para ela. Neila, mas isso não é manifestação física? Pode ser, mas a raiz está no emocional. Assim como algumas manifestações físicas, suas raízes são no energético. Então, esses 4 campos, estes 4 corpos, digamos assim, que nós possuímos, eles interagem entre si, eles se comunicam, um causando interferência no outro, digamos assim, e também auxiliando um ao outro. É um mecanismo orgânico, volátil, que ele se modifica a todo momento. Sabermos ler os sintomas ou ler a sua linguagem se torna extremamente importante no processo do autoconhecimento. E conhecer uma determinada característica nossa apenas não basta.
O autoconhecimento integral, ele vai te dar as ferramentas e é um processo muito natural, você vai acabar utilizando todas as ferramentas e você vai acabar querendo, desejando e conseguindo modificar aquelas atitudes que você às vezes tem e que te preocupam, ou aqueles sentimentos ruins como a culpa, como o remorso, você vai conseguir agir com maior autenticidade, conseguirá ser mais sincera consigo mesmo e com os outros, conseguirá ser mais assertiva nas suas manifestações, na sua fala, nas suas decisões, nas suas resoluções, vai conseguir resolver problemas com mais facilidade. Você vai conseguir distinguir o que é melhor para você e buscar isso. Por isso se torna importante o autoconhecimento integral para se tornar uma pessoa plena. Eu não quero julgar ninguém, sabe? Mas esses outros métodos de autoconhecimento que existem, né, que a gente encontra por aí, eu já experimentei muitos deles e nenhum deles fez o mesmo efeito em mim como o autoconhecimento integral, este que aborda essas 4 grandes áreas, porque normalmente são abordados ou mental e físico, ou outros métodos abordam o físico e o emocional, alguns somente o emocional, e utilizando diversas técnicas aí. Tem vários exemplos, como a meditação, como mantras, como orações, e tudo bem, cada um busca o caminho que achar melhor, que mais se encaixar com o seu ponto de vista, com aquilo que deseja. Porém, como eu era uma pessoa que tinha vários pontos a serem melhorados, em várias áreas, eu tinha no emocional, porque eu não sabia como reagir a determinadas emoções. Eu tinha no sentimental, porque eu me culpava demais, eu me julgava demais, eu me irritava muito fácil, então eu explodia, depois eu me arrependia, eu tinha remorso comigo mesma. Eu tinha pensamentos pesados. Eu julgava muitas pessoas através do pensamento e não tinha coragem de expor isso, ou não sabia como lidar com isso. Eu não sabia lidar com as minhas dores físicas no momento que tive somatização. Eu não sabia de onde vinha e batia o desespero, porque uma coisa acabava levando a outra. Então, assim eu tive o conhecimento global de tudo aquilo que me compõe. O autoconhecimento integral me trouxe informações valiosíssimas que eu nunca sequer havia pensado sobre. O amor próprio, por exemplo, eu achava que eu tinha amor próprio, simplesmente porque eu fazia uma coisinha ou outra que tá lá nas características da pessoa que tem amor próprio. Eu descobri que o amor próprio é muito mais a fundo, vai muito mais além do que a vaidade com o corpo físico, por exemplo. Ele me trouxe também estas técnicas que me fizeram experimentar a minha própria energia, por exemplo, experimentar as minhas escolhas de uma maneira diferente.
me fez compreender o porquê de certas atitudes que eu tinha. Também me trouxe o autoacolhimento que eu precisava para mudar para melhor. Às vezes a gente tropeça, claro que tropeça. Por vezes a gente se equivoca, comete um errinho ou outro pelo caminho, natural. Mas hoje eu posso te afirmar que eu sei lidar com isso. Errar é humano, todo mundo erra e sempre iremos errar. Na verdade, erro é um ponto de vista, né? Ou um condicionamento, tá? Mas todos nós cometemos e perfeição não existe. O mundo perfeito é utópico. O ser humano perfeito é utópico. Tudo tem dois lados. Então não vai ser nós, seres humanos, vulneráveis, que temos toda essa mescla de qualidades, defeitos, né? E todas estas manifestações para administrar, que conseguiremos ser perfeitos. Isso jamais seremos. Jamais seremos felizes 24 horas por dia. Jamais deixaremos de ser vulneráveis e de ter problemas e de tropeçar de vez em quando. Mas o que eu te ofereço aqui, agora, neste momento, é um método que vai revolucionar a sua vida, assim como revolucionou a minha. Desejo que você seja uma pessoa plena, tão plena quanto eu sou. Desejo que você se conheça e seja mestre de si mesmo, do seu destino, da sua vida, tanto quanto eu sou. Por isso compartilho aqui todo o conhecimento que eu tenho e desejo que você faça um ótimo proveito. Gratidão por te ter aqui comigo. Abraço fraterno, beijo e até o próximo vídeo.